Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma situação muito séria. Quero pedir apoio de todos para que estejam compartilhando, estejam ajudando outras vidas, ou até mesmo se você passa por essas situações, eu gostaria que você ficasse um momento e no final eu quero fazer dois pedidos a vocês. Recentemente aqui na cidade de Carambeí ocorreram 3 a 4 mortes, eu não sei precisar bem certo. Infelizmente no final do ano de 2025 e entre esse início de 2026 ocorreram alguns casos onde pessoas vieram a tirar a própria vida, e devemos nos unir nessa causa, porque eu creio que Deus tem um propósito em nossas vidas, e dessa forma eu acredito que eu posso colaborar contando um pouco do que aconteceu na minha vida, como eu saí dessa situação. Depressão, ela não é uma fraqueza da pessoa, ela não é fingimento da pessoa, ou não é uma forma de querer chamar a atenção. Existem muitos casos que são reais, muitos casos que são graves. Então eu quero alertar todos vocês que infelizmente hoje em dia a gente tem visto muitas situações de ansiedade, de estresse, de depressão, casos graves, casos onde as pessoas não têm uma saída, elas ficam naquela angústia, e de repente você que está assistindo pode estar passando, ou talvez até um início de depressão, ou até mesmo não chega a ser uma depressão, mas eu quero falar com você que conhece alguém ou que está passando por uma fase que você não tem ânimo para viver, que você de repente não tem um motivo, uma solução, não tem um propósito de vida. Quero deixar um recado e contar um pouco da minha história para vocês. Eu não vou entrar em detalhes como que aconteceu, só vou falar como que eu tenho vencido essa dificuldade na minha vida. Mas desde de adolescente eu tive alguns problemas com desânimo, tive alguns gatilhos, algumas situações, enfim. Recentemente eu passei por algo bem difícil na minha vida, uma situação, um problema pessoal, né? Não vou estar detalhando, mas para quem é mais próximo sabe o que houve. E no dia 11 de julho eu tive um gatilho muito forte para que eu acabasse com tudo, para que eu desistisse de tudo. E realmente foi algo assim que eu não sei explicar para vocês, mas simplesmente não tinha mais motivo de viver. Não tinha mais motivo de sorrir, não tinha mais motivo para continuar existindo. E de repente você que está assistindo ou conhece alguém também pode estar passando por isso. Mas eu quero contar um pouco do que aconteceu na minha vida. Eu, de repente, peguei, saí para a rua, quis acabar com tudo, pensando no pior, sem pensar nas consequências. Acabei me envolvendo com drogas, acabei me bebendo em excesso, fumando em excesso naquela noite, naquela madrugada, sem ter consequência nenhuma. Mas antes de sair eu fiz uma oração. Antes de sair eu falei para Deus assim: Deus, se ainda tem um propósito na minha vida, se ainda tem alguma chance de melhorar algo, cuida de mim, e mesmo sem acreditar muito. E eu falo isso sendo uma pessoa que cresceu na igreja. Sempre fui evangélico, sempre a minha família foi evangélica, mas eu quero dizer para você que o fato de você estar indo a uma igreja, ou o fato de você conhecer a palavra de Deus, não te salva de nada, não te ajuda em nada se você não se entregar realmente para Deus, se você realmente viver isso. E foi isso que aconteceu. Através dessa situação terrível que veio na minha vida, esse desânimo, eu quis acabar com tudo, e na madrugada, onde eu fiz uso de entorpecentes, onde eu estava lá querendo achar uma solução ou algo assim, eu me ajoelhei e falei para Jesus o seguinte: falei, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, se o Senhor ainda tem um objetivo para minha vida, faz eu deixar de ser esse piá de... Falei um palavrão, e vou ser bem sincero para vocês, eu falei realmente um palavrão, foi a oração mais sincera que eu fiz, e eu não me arrependo de ter feito essa oração, porque é isso que Deus quer da gente. Ele quer que nós sejamos sinceros. Se você não está aguentando, se você não está suportando mais a tua vida, se você não vê sentido nenhum para a tua vida, pegue e faça uma oração. Seja sincero com Jesus. Chegue para Ele e se entregue para Ele, porque Ele falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo, Jesus lá na cruz venceu o mundo, venceu as situações, venceu todos esses problemas, venceu toda a depressão, todo o mal, e a partir disso Ele levou para a cruz.
E eu aceitei esse sacrifício novamente na minha vida e realmente me entreguei, porque eu tinha perdido tudo. Eu não tinha solução para nada, eu não queria saber de mais nada. Então a minha última, mas deveria ter sido a minha primeira lá atrás, quando iniciou os problemas, eu deveria ter escutado, ouvido a voz de Deus, mas demorou e ele teve que bagunçar toda a minha vida para eu ouvir a voz dele. E eu quero dizer para você que de repente você tá nessa também, pensando, poxa, minha vida não tem sentido nenhum, não tem propósito. E eu digo para vocês que a partir do momento que eu me entreguei, que eu chorei para Jesus e clamei pelo nome dele, ele entrou na minha vida de verdade. E eu comecei a perceber assim que é muito mais eu negar a minha própria vontade, a minha carne e buscar realmente todo o coração. Tive que chegar ao fundo do poço para realmente me entregar de coração e deixar ele entrar. Mesmo indo em igreja, ouvindo louvor, muitas vezes chorando, muitas vezes sentindo a presença de Deus, mas quando eu retornava para minha casa, eu voltava para os pecadinhos de estimação, eu voltava para o mesmo estilo de vida nojento, desrespeitando as pessoas ao meu redor, jogando um peso nas costas de quem estava ao meu redor, de familiares, porque quando você não está bem, a sua família inteira acaba sentindo, você acaba afetando pessoas ao seu redor. Mas eu quero dizer para você que há solução, né? Quando eu me entreguei e comecei a posicionar minha mentalidade, Deus me mostrou vários propósitos para eu estar vivo. Que eu falei, Jesus, se ainda tem uma chance, se ainda tem um motivo para eu estar vivo, me mostra, né? E teve um momento ali que eu pensei em fazer besteira e Deus usou um amigo, uma pessoa muito querida, que ali por mensagem mesmo a gente tava conversando, ele falou, cara, mas lembra de tal pessoa, lembra do teu filho, lembra disso, daquilo, e aquelas palavras me seguraram, né? Mas mesmo assim eu saí pra rua, usar entorpecente, usar o que aparecesse, o que eu estava sem controle, mas assim quando eu voltei pra casa e batei no peito assim, eu tenho que ser homem, parar de ser piá, parar de fugir e assumir a posição de que eu estava aceitando aquilo na minha vida e pedir ajuda para quem tem mais força do que eu, aí Jesus entrou e mudou a minha vida, mudou o meu viver. E hoje eu falo para vocês, o primeiro propósito que eu tenho na minha vida se chama Luiz Henrique. Eu agradeço a Deus por esse menino, que esses dias eu estava brincando com ele e o quão feliz eu estava, quão feliz, começou a chover, começou a cair água e eu pensei, eu não vou sair daqui, eu vou curtir esse momento, essa chuva abençoada e vou aproveitar esse momento com meu filho. E eu falo para vocês que foi um momento assim que eu senti tanto a presença de Deus, eu fiquei tão alegre de ter um filho e saber assim que o meu propósito é formar ele como homem. Eu não tenho só um filho, ali representa uma geração. Independente dos erros, das falhas que eu fiz, das coisas que aconteceram, eu tenho que mostrar Deus para ele. A partir desse momento eu quero que futuramente o meu filho já esteja formado, um homem, um servo de Deus, e diga assim, quando for perguntado ele fala, eu segui o exemplo do Jesus que o meu pai serve. Eu segui o padrão de homem que o meu pai foi, que o meu pai tem sido. E eu quero que ele sinta orgulho de ter um pai que seja presente, um pai que esteja ali. Porque eu falo para vocês, eu estava tão egoísta que eu não percebia que meu filho estava crescendo e eu não estava presente, eu não estava dando atenção. Então hoje ele é meu primeiro ministério, ele é meu primeiro propósito de vida. E junto com ele, também eu vejo que de repente seja você, de repente seja a pessoa que está ouvindo. E esse é um outro propósito que Deus colocou no meu coração. Ajudar outras pessoas que também estejam passando por situações de depressão, de ansiedade, de estresse, que estão descontrolados, que deixaram problemas, como essas situações que infelizmente ocorreram, que eles sentiram esses gatilhos e não teve solução. Eles acabaram com tudo. E eu falo pra vocês, eles não queriam acabar com a vida deles. Eles queriam acabar com a dor que eles sentiam. Então não julgue essas pessoas, não julgue essa situação. Porque de repente você olha lá e fala, poxa, que pessoa fraca e tal. Mas pense e ore. E os dois pedidos que eu falei para vocês no começo são esses. Vamos nos unir em oração para que esse espírito de morte saia de Carameí, saia de toda essa região, em nome de Jesus. E também orar por essas famílias. E compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Me ajude a estar distribuindo para mais pessoas que precisem, a me ajudar nesse propósito. Né? Se você está passando, precisa conversar, mande num direct, mande mensagem no particular, vamos conversar a qualquer momento, fale com uma pessoa de confiança e peça ajuda. Não se ache que você é tão forte que consiga sozinho. Busque ajuda, busque Jesus e conte comigo. Esse é mais um propósito, uma bandeira que eu quero levantar a respeito da depressão, a respeito desses problemas emocionais, independente dos motivos que sejam por relacionamento, por emprego, por qualquer motivo que seja, não interessa. Não minimize a situação.
Não vá alimentando, não vá deixando crescer no teu coração e o teu problema emocional ir ficando tão forte que esteja descontrolado e num simples gatilho ali você vai acabar agindo de forma errada. E saiba que você é amado, saiba que tua família valoriza você e que Deus te criou por causa de um propósito. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. Ele não criou você à toa. Você não existe à toa. Como fala na palavra de Deus, que desde o ventre da sua mãe Ele já conhecia. Ele já te conhecia desde o ventre da tua mãe. Antes da palavra chegar à sua mente, Deus já sabe o que está no seu coração. Então, não fuja desse Deus maravilhoso. Não fuja da presença dEle. Peça ajuda pro teu papai. Ele está olhando por você. Assim como Ele me amou e me ama e tem cuidado de mim, eu tenho certeza que Deus tem um propósito na tua vida. Vamos junto e não desista.